E a gente continua falando de saúde aqui em nosso programa, porque além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação de agentes infecciosos na comunidade, protegendo inclusive quem não pode ser vacinado. E é sobre a importância das vacinas que a gente vai continuar falando de saúde aqui no Bom Dia Barreiras. Vamos conversar com Lívia Teles, ela que é enfermeira da Colpin, para a gente começar falando exatamente sobre a importância dessa imunização. Lívia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Barreiras. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos então começar falando da importância dessas vacinas. A gente falava agora há pouco aqui da importância, inclusive, da vacina contra a gripe, né, que está disponível, como você mesmo disse, em todos os postos de saúde da nossa cidade. Exatamente. Então, assim, o que é importante que as pessoas entendam, não é? O que é que a vacina faz, não é? As vacinas sempre fizeram e continuarão fazendo. Elas vão fazer com que o sistema imunológico, com que o mecanismo de defesa das pessoas seja fortalecido. Todas as vacinas sempre fizeram isso, não é? Então, eu fui vacinada quando criança, outras pessoas foram vacinadas quando criança. E o que é que está acontecendo atualmente? As pessoas passaram a desacreditar neste processo de vacinação. Isso é bastante perigoso, porque tem doenças que hoje não circulam mais com tanta frequência e que vêm voltando no nosso país. Um exemplo disso é o sarampo. Né? E ontem, quando a gente estava se organizando para conversar com vocês hoje, eu vi uma matéria de que o show da Beyoncé em Londres, uma pessoa tem uma suspeita de que estava contaminada com o vírus do sarampo e esta pessoa, no mínimo, vai passar a doença para mais 18 pessoas. Então, se as pessoas que estavam no show da Beyoncé, a maioria delas estava vacinada, óbvio que elas podem não adoecer. E é isso que as vacinas fazem. As vacinas preparam o indivíduo, o mecanismo de defesa do indivíduo, para que caso o vírus entre no organismo desse indivíduo, o mecanismo de defesa vai dizer, aqui não, aqui eu estou protegido, aqui eu estou vacinado. Ele pode adoecer, mas adoecer com a gravidade menor. Então, esse é o poder. Bem menores. Bem menores. Esse é o poder da vacina. A vacina é prevenção, a vacina não é remédio. Ela é prevenção, ela prepara o indivíduo para, se caso aconteça alguma coisa, ele vai estar protegido. E aí eu só puxo o gancho mais um pouquinho e a gente volta para a Covid. Por que muitas pessoas morreram de Covid em 2020? Porque não tinha vacina. Não é? Então, se não tinha vacina, se as pessoas circulavam ainda, mesmo com o lockdown, as pessoas ainda continuavam circulando, o vírus, ele está no ar, não é? Ele passa de pessoa para pessoa, ele é bem inteligente, não é? E ele vai com as pessoas circulando. A gente vive num país globalizado, tá? Então, ele vai circulando, ele vai contaminando e as pessoas vão adoecendo. E aí muitas pessoas morreram em 2020. Quando começou a vacinação da Covid em 2021, o número de pessoas que morriam foi diminuindo, porque a gente foi criando imunidade, a gente foi se vacinando, o nosso mecanismo de defesa foi entendendo que a gente estava protegido e hoje, óbvio, pessoas ainda morrem de Covid, pessoas que não foram vacinadas ainda morrem de Covid, mas as pessoas que foram vacinadas até adoecem de Covid, mas adoecem que nem percebem que foi Covid. Ainda sobre essa questão da Covid, Lívia, a gente vê, inclusive nas redes sociais, a gente sabe que a internet ela veio realmente para revolucionar, mas ela causa também um efeito contrário muito grande, que são as famosas fake news. E ainda existem pessoas que têm dúvidas com relação à eficácia da vacina contra a Covid. Queria que você falasse da importância da gente realmente, de fato, buscar a informação correta para evitar essas fake news. Exato. Então, assim, existe um site, que é o site do Ministério da Saúde, porque a gente não faz vacina empiricamente, não é? A gente precisa de cientistas que estudam os vírus, estudam de que forma eles vão atacar o organismo para que eles possam fazer as vacinas. Então, a mesma coisa aconteceu com a vacina da Covid. Não é? Existe, inclusive, uma cientista baiana, a doutora Jaqueline, que foi quem descobriu um dos DNAs do vírus da Covid, não é? E que, por isso, a vacina foi feita. Então, nada é empírico.
Infelizmente, algumas pessoas que não procuram esse conhecimento, não é? E o site do Ministério está aí para dar conhecimento, as redes sociais sérias estão aí também para levar conhecimento, não é? Então, a vacina da Covid, ela foi desenvolvida para fazer com que esse vírus, que é tão mutável, que ainda mata, a gente tem um dado que em janeiro e fevereiro deste ano de 2025, 760 pessoas ainda morreram de Covid, todas elas sem vacina, sem nunca ter tomado nenhuma dose. Então, essa é a importância da gente procurar pessoas sérias, em lugares sérios, em sites sérios, não é? E se tiver dúvida, pergunta que a gente está aí para explicar. Isso é o mais importante. A gente tem observado, inclusive, uma diminuição da cobertura das vacinas em diversas regiões do nosso país. Eu queria que você falasse dos riscos para a nossa comunidade de um modo geral. Para o Brasil, é um risco muito grande, não é? A gente está na Copim desde finalzinho de 2023 e a gente vem com uma equipe extremamente capacitada, qualificada, com as técnicas de enfermagem nas salas de vacina, os enfermeiros das unidades de saúde, sempre em treinamento contínuo, não é? Numa educação permanente em saúde voltada para a questão da imunização de uma forma muito ativa para que a gente possa resgatar essas coberturas vacinais aqui no nosso município. Mas a gente não fala só do município de Barreiras, porque se a gente tiver cobertura no município de Barreiras, mas não tiver nos municípios vizinhos, a gente não faz uma imunidade de rebanho, uma coisa importante, onde quanto mais pessoas imunizadas, menos circulação do vírus e menos doença. Então, a gente tem o Núcleo Regional de Saúde Oeste, que é a antiga DIRES, que é o responsável pela distribuição das vacinas, onde a gente tem uma base em Botirama, uma base em Santa Maria, cada um com uma colega também especialista em imunização, que trabalha nessa questão dessa cobertura vacinal, onde a gente vem chamando os municípios para junto de nós. Quando a gente fala de imunização, as pessoas entendem que a equipe de imunização é apenas a técnica de enfermagem que está dentro da sala e vai aplicar a vacina no nosso braço ou na coxinha da criança. Mas uma equipe de imunização que trabalha pela cobertura vacinal começa no cientista que descobre o vírus. Porque se a gente não tivesse ele, a gente não teria vacina. Então, é importante a gente entender esse resgate das pessoas que não se vacinaram ou que não entendem essa importância de todo mundo estar protegido, para que a gente possa minimizar os gastos em relação à internação, em relação à medicação. Quando eu cheguei aqui, estava passando a matéria em relação aos medicamentos que as pessoas precisam comprar quando estão doentes, não é? Então, a gente precisa entender que a vacina ela vai levar a proteção para mim, para você, para sua família, para minha família, e que a gente pode diminuir os custos da nossa vida tomando vacina. Né? Melhor prevenir do que remediar. Né? Melhor prevenir do que remediar. Lívia, muito obrigado pelos esclarecimentos. É um assunto extenso e muito importante, fundamental para a nossa comunidade. Quero muito te agradecer. Ok. Eu gostaria só, se a gente tiver um tempinho, não sei como é que está o tempo, de chamar a atenção da comunidade em relação ao registro e a guarda desse registro. Eu trouxe aqui os cartões de vacina. Muito importante também. Eu trouxe o cartão de vacina do adulto, eu trouxe 2 cadernetas, que é uma caderneta do menino e uma caderneta da menina, não é? Que é importante as pessoas entenderem como esse documento deve ser guardado. Tá? Isso aqui é para toda a vida, para que a pessoa possa ser vacinada. É importante que ela leve a caderneta, que ela leve seu cartão de vacina, aquele cartão de quando eu tomei Covid, é ele mesmo. Vamos saber onde ele está, vamos procurar as unidades de saúde, vamos atualizar nossa caderneta e vamos aproveitar esse espaço, para dizer às pessoas que sexta-feira nós faremos um drive para vacinar contra a gripe.